Veja bem, a diferença entre pastor e reverendo é apenas pronome de tratamento, né? Geralmente os batistas, né, chamam pastor e historicamente falando, e os presbiterianos de reverendo, mas são sinônimos, então não tem diferença nenhuma no pronome de tratamento, né? A minha história é muito simples. Eu nasci lá no interior da Bahia, né? Na época que eu nasci, meu pai, ele estava desviado, casou com minha mãe, que era católica, e eu nasci em 1964 numa grande cidade chamada Itarantim, na Bahia. E pela graça de Deus, meus pais foram morar junto com minha avó. Minha avó era presbiteriana, né, da antiga, porque meus antepassados, né, meu bisavô e minha avó, eles foram evangelizados no sertão da Bahia, na cidade de Caetité, pelos missionários americanos, Alexandre Rizzi. Eles pregaram o evangelho a cavalo no sertão da Bahia, né? E ali meus antepassados foram convertidos. E quando eu era criança, minha avó levava tanto a mim quanto os meus irmãos, éramos em 3 irmãos, para a igreja presbiteriana lá em Vitória da Conquista. E ali eu cresci na igreja. Mais tarde meu pai se reconciliou com Deus. E quando eu já estava no seminário, minha mãe também se converteu, né? E minha mãe hoje é uma serva de Deus também. Amém. E eu fui batizado da igreja católica, né? Porque minha mãe era católica, a família dos meus avós todos católicos. Mas aos 12 anos eu fiz a minha pública profissão de fé. Eu fui batizado na igreja presbiteriana lá em Vitória da Conquista. Aos 17 anos eu tive um chamado, não que eu queria, mas o pastor via em mim alguém chamado, né? Porque, por incrível que pareça, a gente fazia aqueles cultos ao ar livre, né? Em cima de caminhões. E eu pregava e as pessoas se convertiam, né? E aí o meu pastor falou: olha, você tem um chamado, você tem uma vocação para o ministério. E eu sempre resisti, porque eu via como era a vida dos pastores no interior da Bahia, de muito sofrimento, de muita pobreza, mas homens que realmente davam a vida pelo evangelho. E eu me lembro, eu engraxava o vocabrais do pastor, que ia, né, sempre aquele terninho preto, surrado. Então, eu não queria para mim ser pastor. Uhum. Você não queria aquela vida, né? Não queria. Eu queria ganhar dinheiro. Meu pai, a gente sempre trabalhava com gráfica e lá em Vitória da Conquista. Meus irmãos estão todos bem de vida lá hoje. Mas um dia eu indo para o cinema, um sábado à noite, eu encontrei uma amiga no caminho, né? E ela falou assim: Arival, olha, você está indo para onde? Eu falei: estou indo para o cinema, né? Ela falou: não, venha para a minha igreja que tem um pastor pregando hoje lá e tal. Era uma igreja batista, né? E quando eu cheguei lá na igreja, esse pastor estava pregando, era uma semana de vocação. E eu não sabia. E ele pregou um sermão lá em Êxodo, capítulo 3 e 4, chamado de Moisés, e aquelas desculpas que Moisés foi colocando para Deus, né? E eu entendi que aquilo foi para mim naquele dia. Ali foi a noite onde Deus me encurralou, né? Eu voltei para casa com aquele sermão na cabeça, não consegui dormir. E quando foi de madrugada, eu estava ajoelhado aos pés da cama ali, chorando, dizendo: Senhor, se esse é o meu chamado, eu me rendo, né? E no outro dia eu tive que comunicar, né? Fui comunicar para minha avó. Ela ficou muito feliz, porque ela já orava, porque ela queria que um neto dela fosse pastor, né? Acho que o meu próprio pai, quando ele trabalhou com os americanos lá no interior, ele também ficou muito feliz, né? Só que o meu currículo comportamental na igreja não era muito bom, né? Então, e ele no sistema presbiteriano tem que passar pelo conselho, ser avaliado, tem que dar provas de vocação realmente da igreja local. E Deus foi preparando tudo quando, em menos de 3 meses, eu já estava em Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte, lá, matriculado, começando o curso. Eu me formei com 21, 22 anos incompletos, né? Fui muito novo, meu chamado foi muito rápido e a minha formação
Foi lá no Seminário Teológico Presbiteriano, lá, Seminário Norte. E como é lindo, né, o convencimento de Deus. Você estava falando aqui, já estava passando muitas coisas na minha cabeça, porque geralmente as pessoas que estão na igreja, elas tentam convencer as outras pessoas e elas têm essa preocupação, né? Como eu vou conseguir levar essa pessoa para Jesus? Como eu vou conseguir fazer com que ela se converta? E quando a gente é chamado, é algo tão... irresistível. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que ele é natural, mas ele é sobrenatural, que é irresistível. Começa a ter uma vontade que vai brotando, e a gente não sabe de onde vem e a gente é convencido. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: quando você tem um chamado, você tem muitas opções, mas você não se vê em outra coisa que não seja aquilo. Ai, que forte. Então a gente entende, né? A graça de Deus é irresistível na conversão e a graça de Deus é irresistível no chamado. Porque por mais que você tente fugir, né? Você tem o exemplo de Jonas, né? Na Bíblia, e ele fugindo e Deus atrás dele com tempestade, com peixe grande, e até ele pregar e Deus usá-lo, né, ali para converter, mesmo aquela chateação toda dele, mas Deus é ele que faz a obra, ele que chama, é ele que dá os resultados, né? Então não tem jeito.